Nós vamos dar início à reunião desta noite, contando hoje com a presença do Dr. Rubens, que ele trouxe um assunto estudando o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema que está escrito aí no slide. Eu gostaria de dizer que é com muita satisfação que recebemos o Rubens aqui. Ele é um frequentador do Luz e Amor há muitos anos, há mais de 25 anos, né, Rubens? E frequentador lá da reunião que tínhamos lá quinta-feira e colaborador do centro. E também faz parte da União das Sociedades Espíritas de Franca, faz parte dos palestrantes. E gostaria de dizer da nossa alegria de estar recebendo ele aqui, porque é um elemento que está no nosso coração. Há muitos anos nós convivemos juntos nesse trabalho de evangelização do estudo do Evangelho. Nós vamos pedir a proteção dos companheiros desencarnados que possam nos auxiliar em mais esta reunião, que essa reunião possa ser proveitosa a todos nós aqui encarnados, quanto os desencarnados, que as lições aqui comentadas e estudadas possa ser o roteiro seguro de nossas vidas, aonde que possamos alcançar a evolução espiritual, aonde que possamos ter conhecimento da doutrina espírita, que é uma orientação de Jesus que nos enviou por seus companheiros da espiritualidade. E assim, nós damos por iniciado a nossa reunião desta noite, que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Nós vamos passar a palavra ao Rubens, que ele já trouxe o estudo preparado para nós, e nós desde já agradecemos a sua presença. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa maravilhosa, ter atendido aí o convite do Sr. Valentim, da Dona Rosa. Tem a presença de colegas que há algum tempo eu não vejo, outros que eu convidei estão aqui, né? E é uma felicidade muito grande. Estou vendo aí a Dona Olga, já tem um tempo que eu não vejo ela. Meu filho está aqui na frente, o Matheus. Estou feliz aí com a presença de todos. Esse tema é um tema muito importante, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, como está aí, capítulo 3, itens 13 a 15, ele nos fala que existem vários mundos habitados por espíritos desse nosso universo infinito. Infelizmente, o planeta Terra ainda é de prova e expiação. Ele está para se transformar num planeta regeneração, mas isso ainda não ocorreu, estamos a caminho. Então, no planeta Terra, o Evangelho nos fala, nós vamos encontrar desde espíritos indígenas, por assim dizer, que estão aqui na Terra, a Terra é o seu primeiro mundo em que eles estão habitando, espíritos mais primitivos, vários outros que estão desenvolvendo aqui há muito tempo, né? Alguns livros nos dizem que nós já temos mais de 200 reencarnações. E outros estão peregrinando por aí, né? Já viveram em planetas mais adiantados, infelizmente foram rebaixados para o planeta Terra por necessidade. Assim é famoso a história da estrela de Capela, né? Nós sabemos que a Terra está cheia de capelinos, né? Que estavam atrapalhando a evolução do planeta Capela. Lá eles tinham muita inteligência, mas o coração não estava acompanhando e eles foram degradados para a Terra. Isso há muitos milhares de anos. Muitos vieram formar a civilização dos hindus antigos, dos egípcios antigos, né? Já tínhamos aí uma China relativamente caminhando nessa época, mas o fato é que esses espíritos vieram colaborar pra caramba. E a doutrina espírita, ela nos fala também que um processo anterior a esse aconteceu na estrela de Sírios, né? A estrela de Sírios, quem nos fala a primeira vez sobre ela é Emmanuel, né? Psicografando, né? Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no romance chamado Renúncia, que é um romance maravilhoso, né? Eu já tive a oportunidade de ler ele várias vezes, e nós gostamos muito desse romance, inclusive o Coral Sol Maior, do qual eu faço parte, tem uma música intitulada Estrela de Sírios, que é em homenagem ao personagem principal desse livro, chamado Alcione. Mas
O livro Universo e Vida, do Hernando T. Santana, fala que houve uma certa época que parte dos espíritos que moravam na estrela de Sírius foram degradados para a capela, ou seja, bem antes da Terra, num processo similar. E outros, como eu já disse, muito tempo depois foram degradados do planeta Capela para o planeta Terra, e assim é possível que outros que estão no nosso planeta, quando a Terra finalmente se transformar em planeta de regeneração, aqueles que não acompanharam a evolução do nosso planeta, infelizmente terão que ir para outro planeta ainda. Alguns falam de absinto, outros falam de planeta chupão, outros falam simplesmente planetão, né? Alguns especulam que parte dos espíritos que não vão reencarnar na Terra já foram separados e estão, por exemplo, na face oculta da Lua, aguardando o grande degredo, sendo que antes desses espíritos serem transferidos para o planetão, eles vão ver mais uma vez a Jesus, que Jesus irá aparecer para todos eles e para todos nós também, para os esclarecimentos necessários e, ao mesmo tempo, o estímulo. Porque os espíritos, quando eles são degradados, eles auxiliam bastante na evolução do planeta. Eles trazem o conhecimento, trazem um punhado de atributos que eles já adquiriram e, com isso, eles ajudam aquele planeta que é mais primitivo que a inteligência deles a evoluir. Então, é como se fosse uma prisão modelo. E depois muitos deles recuperam o direito de voltar para o planeta de origem. Outros se apaixonam pelo planeta Terra, e outros continuam rebeldes e vão, infelizmente, para outros planetas inferiores ainda, até que o coração se desperte um dia. Essa história já é conhecida. E, de certa forma, Santo Agostinho, nessa mensagem aí de 1862, o Livro dos Espíritos, reforça isso. No entanto, eu separei 2 pequenos parágrafos para ilustrar para a gente por que nós estamos aqui nesse planeta ainda. Então está aí, mas também numerosos vícios a que se mostram as propensas constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a planeta mais ditoso. Então, muitos vícios nos prendem aqui, e nós vamos falar disso. Mas esse é um planeta ainda de ingratos, ainda de prova e expiação. Ora, se é um planeta de ingratos, significa que o quê? Por sintonia, nós somos ingratos. Se nós fôssemos gratos verdadeiramente, presumivelmente, nós não estaríamos mais aqui. Muito bem, outro parágrafo muito interessante diz o seguinte, no item 15, a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatório, lugar de exílios para espíritos rebeldes à lei de Deus, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Então, aqui é um espírito de viciados, aqui é uma terra de viciados, melhor dizendo, é uma terra de ingratos e é uma terra de rebeldes também. Então nós temos que ter ciência que nós temos um pouquinho de tudo isso dentro de nós, porque às vezes é muito fácil a gente encontrar a sombra no irmão e apontar o erro no outro, sem perceber que nós temos esses erros ainda, ou essas sombras, ou esses defeitos, para serem expurgados e corrigidos. Aliás, falaremos um pouco hoje sobre isso. Jesus, quando veio na Terra, vários encontros dele estão registrados, Pilatos, que lavou as mãos, o coxo, o paralítico, o cego, o surdo, o leproso, o endemoniado, E nós temos que ter em mente que nós temos, todos nós, um pouquinho desses personagens dentro de nós. Então a Bíblia é muito viva. Quando nós estivermos estudando os milagres de Jesus, os encontros de Jesus, as parábolas de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós devemos entender que Ele está falando para nós. E não ter dúvida disso. E procurar em qual parte do nosso coração aquilo entra para a gente poder evoluir. Por quê? Senão o tempo vai passar, nós vamos ter essa reencarnação agora, uma hora ela vai cessar, mas vai ser uma reencarnação infeliz, nós não vamos aproveitar direito, e depois nós vamos continuar no planeta Terra, se não for pior, se a gente não tiver aqui para um planeta de prova e expiação. Sem merecer ficar na Terra, planeta, então, regeneração, ou quem sabe até, se for de direito, um mundo melhor. Muito bem, nós sabemos que há várias moradas na casa do Pai.
Não tenhamos dúvida disso. Cada vez mais a própria ciência descobre planetas que têm similaridade ao planeta Terra em condições até daquelas que nós conhecemos de suportar a vida. Fora aqueles outros tipos de vidas que existem, né? Tem outros tipos de vida, claro. Bom, o André Luiz tem essa fala importante, que ele fala o seguinte: ninguém evade das consequências dos próprios atos. Essas são inevitáveis no processo evolutivo de todas as criaturas, conforme seja a ação, desencadeia essa reação. Por isso mesmo o homem vive segundo age. Nem sempre, porém, os resultados se fazem imediatos. Há tempo para semear, quanto existe o tempo para colher. Ok? Então, nós ainda vivemos num planeta que tem ação e reação. E com isso, nós temos realmente que nos socorrer. Então, continuando, não dá para fugir de ação e reação. Dependendo da nossa ação positiva que seja, ela já vai ter consequências imediatas. Imediatas sempre. Se uma ação é positiva, ela vai gerar neurotransmissores positivos. E uma onda de bem-estar vai percorrer todo o nosso corpo e a nossa aura magnética, não tenhamos dúvida. No entanto, até que o nosso destino se modifique, vai levar um prazinho. Vai depender do que está acontecendo. Nós vamos falar do senhor, por exemplo, que ficou 38 anos paralíticos, do lado da piscina, até que ele conseguiu finalmente sair dessa situação. Então, às vezes, demora. Mas a ação é imediata. Se o nosso coração se transforma, na hora a gente já começa a colher os frutos e benefícios. Bom, mas por vezes, por causa dessas ações e reações, nós vamos ter a impressão que a nossa casa mental, nossa casa física está caindo, está afundando, está sendo inundada. E por vezes as enfermidades tomam conta da nossa mente, o que não falta é doença, Hoje estamos podendo assistir, permutar aqui sem máscara, Mas até 2 anos atrás, 1 ano atrás, isso não era possível, dado as inseguranças do Covid. E por vezes a nossa vida queima, nós temos a impressão que está tudo pegando fogo, nosso coração, nossa família, nosso trabalho. E por vezes a nossa vida parece que foi ceifada, Como mostra essa foto aí. Se bem que a própria foto mostra que brotos podem nascer. Por vezes nós encontramos amigos que nós confiamos, sejam eles religiosos ou não, e nós ficamos decepcionados. Por isso que nós não nos devemos pautar no religioso, e sim no ensinamento da filosofia e da religião, porque os religiosos falham, eles são humanos. Por vezes nós descobrimos que eles são lobo em pele de cordeiro, e vice-versa. Por vezes nós nos comportamos assim também. E por vezes nós nos cansamos, E aí uma foto mostrando o próprio Superman cansado, a Mulher Maravilha também, a Mulher Gato e assim por diante. E por vezes nós nos sentimos cansados, mas é sempre tempo de recomeçar. Bom, o que seria ingratidão então? É aquele que não aprecia devidamente os favores ou benefícios que lhes são prestados e que não se mostra reconhecida a pessoa que os presta. Obviamente, a gratidão é o contrário, pessoa que aceita, que agradece. Bom, na Bíblia nós temos aí uma passagem interessante, a Epístola de Paulo, lá no Colossenses 5,18, devemos ser gratos pelas bênçãos que desejamos, tanto por aquelas que nos vêm e que estão além da nossa capacidade atual de compreender. Então tudo que chega para nós é bênção, não temos dúvida. Aquelas que nós desejamos, aquelas que aparentemente não desejamos, aquelas que são boas, aquelas que aparentemente não são boas, tudo é bênção, tudo é aprendizado, tudo é ensinamento. Muito bem. E toda porta, ela nos dá a chance de ter graças, Como diz o Salmo. E a gente sabe que o Pai é bom. Jesus, o nosso governador, nosso médico, ele é bom. Está sempre nos ajudando e nos amparando. Bom, nós vimos que, de imediato, esses capítulo 3, versículo 13 a 15, fala que nós estamos presos no planeta Terra, basicamente por 3 coisas: ingratidão, vícios e rebeldia. Então, nós vamos querer que vocês saiam daqui, e eu também, obviamente, pensando depois, como é que eu posso ser mais grato? Como é que eu posso trabalhar mais a rebeldia? Como é que eu posso trabalhar mais os meus vícios? E assim por diante. Porque eles estão por detrás de tudo. E esse ensinamento é interessante. Por vezes, a gente se apega a objetos para compensar a nossa necessidade de amor. Isso pode funcionar por um tempo, mas a necessidade de amor só é suprida realmente por amor genuíno. E por vezes a gente quer amor, mas a gente não está dando amor. Quando a gente dá amor, o amor percorre o nosso corpo, percorre a nossa mente,
percorre o nosso coração, percorre a nossa aura e, inevitavelmente, tudo bem, a parábola da semeadura fala que algumas sementes o passarinho comeu, outras os espinhos sufocaram, outra a terra era pouca, mas uma hora a semente vem. E uma hora ela frutifica e vai dar frutos 100 por 1. Outra questão sobre o vício que podemos recordar é que Jesus nos orientou para as coisas eternas. Ele sabia que a nossa atração pela gratificação instantânea resultaria em uma satisfação temporária, em uma satisfação crônica. Por isso que muitas vezes, e diferente da decepção dos judeus, os judeus estão esperando o Messias até hoje, porque eles esperavam um guerreiro que fosse dominar Roma. E Jesus vinha e falava, meu reino é desse mundo. Meu reino está em outro lugar, nos ensinando que era um reino de coração, que era um reino de ética, de novos princípios. Né? E com isso, apenas uma coisa é capaz de curar o vício humano, o amor genuíno. Os seres humanos só ficam satisfeitos quando experimentam o que é autêntico. Muito bem. O vício impede o amor de amadurecer. Quando conseguimos renunciar aos nossos apegos, deixando de trocar Deus por objetos, descobriremos a alegria de nos relacionarmos com as pessoas e nossa capacidade de amá-las. O amor cobre a multidão de pecados. Que alguém se relacionava mais do que Jesus? Era pobre, era rico, era soldado, era cobrador de impostos, era prostituta, era pescador, era pessoa simples, né? Todos cabiam no seu coração. Bom, então o assunto vai nos convidando a caminhar um pouco mais e aprofundar um pouco mais. Eu agradeço muito o tema, como já falei para o senhor Valentim e a dona Rosa, porque ele me fez estudar, refletir, e muitas das questões que passarei aqui, eu estou passando em primeiro lugar para mim mesmo, não tenhamos dúvida disso. Bom, nós vamos fazer uma travessia, né? Travessia para o planeta regeneração. Vamos fazer a travessia de abandonar os vícios, de abandonar a nossa ingratidão, de abandonar o nosso complexo de inferioridade, de abandonar a questão de estar sempre pondo culpa em alguém. Sempre o outro é culpado da minha infelicidade, é o outro que não me compreende, é o outro que não me ajuda, é o outro que não me aceita. Eu sofro porque na infância aconteceu tal coisa, eu sofro porque aconteceu tal outra coisa com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com o meu filho, ou com o meu pai, ou com o meu patrão, ou com o meu empregado. E nós estamos sempre transferindo a responsabilidade para outro. No entanto, nós temos que fazer essa travessia, mas ela não é muito fácil, né? Essa foto ilustra que às vezes a travessia parece que está difícil, parece que está até impossível, né? E às vezes a gente tem que tentar fazer um salto quântico, inclusive, né? Saltar de uma margem para outra. Saltar da margem do eu pequeno para o eu grande, para o eu maior, não é fácil. Saltar da vítima para aquele que conduz o próprio destino, não é fácil também. Saltar de um lugar de vício para um outro lugar que tem a busca do amor genuíno, não é fácil também. Muito bem. Por vezes nós somos como um cavalo, né? Muitos dos nossos instintos podem ser úteis. Tem um amigo meu que fala, ele gosta daquela frase difícil de ser entendida, granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Como é que você pode granjear amigos com as riquezas da iniquidade? E ele fala, Rubão, olha, eu já descobri que eu tenho uma iniquidade muito forte, chamada vaidade. Eu sou muito vaidoso. Não tem problema. Eu pego a minha vaidade, faço coisa boa para o povo aplaudir. Aí eu estudei, eu aprendi, eu estou ensinando, aí eu estou usando a minha vaidade, porque eu gosto de fazer uma boa reunião, e estou ajudando as pessoas. Né? Então, enquanto nós tivermos iniquidades, não tem problema. Vamos pegar as nossas iniquidades, vamos transformar elas em direção ao próximo. Até que um dia a gente está um pouco melhor, né? Então está aqui, as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Está aqui Epícoro, né, com essa frase interessantíssima, porque às vezes a nossa vida parece uma tempestade, mas os grandes navegadores, no fundo, agradecem a tempestade, porque ela faz a gente adquirir experiência. Então está aí aquela passagem, né, que Jesus vem caminhando na água, e Simão Pedro pede para caminhar também, na metade começa a afogar. Tem uma série nova muito boa chamada The Chosen, Os Escolhidos. Essa série nova mostra Jesus escolhendo os discípulos e vivendo com eles. Ela é muito interessante. A primeira temporada vocês encontram na Netflix
E a segunda e terceira temporada, se baixar o app gratuito no celular, The Chosen, aí você consegue espelhar e assistir ela na televisão, já que na Netflix só tem a primeira temporada. Eu, particularmente, já assisti as 3 temporadas 3 vezes e gostei muito, né? Então, lá é bacana ver essa cena, né? Simão Pedro, é o último capítulo, inclusive, né? Tentando andar e começa a afogar. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós estamos tentando fazer uma caminhada, na metade a gente desiste, na metade não damos conta, na metade a gente começa a afogar, né? Tem um relato interessante, numa época que teve aquele tsunami que morreu várias pessoas, né? Isso já tem mais de 10 anos, e tinha um mergulhador que ele estava mais dentro do mar, mergulhando em alta profundidade. Aí o tsunami passou, depois quando ele voltou do seu mergulho, ele falou que durante o tsunami não aconteceu absolutamente nada onde ele estava. Então tem uma região dentro do nosso coração, dentro do nosso cérebro, se nós acessarmos, nessa região não tem tempestade, que é o que o vídeo da oração estava falando agora há pouco. Nessa região, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar equilíbrio, nós vamos encontrar solução. Tá aí essa fala do Rumi, por exemplo, né? Lê a fala do Rumi para mim, por favor, está mais próximo. Acalme as águas da sua mente e o universo e as estrelas refletirão sua alma. Então, se a gente acalmar a água da nossa mente, que por vezes é turbulenta, o nosso coração, o nosso interior vai refletir as estrelas. Quem foi Rumi? A Idade Média foi uma idade muito pesada, né? E Jesus, como um bom governador e que nos ama muito, mandou vários espíritos nessa época também. Se ele mandou 300, 400 anos para preparar o seu caminho, como Sócrates, né? Isaías, como foi o caso de Buda, e Confúcio e tantos outros, na Idade Média também mandou Francisco de Assis e mandou Rumi no Oriente Médio. Então essa frase do Rumi, que foi fantástica na época de Francisco de Assis, um cara espetacular. Bom, muitas vezes nós vamos precisar do silêncio, nós vamos precisar de refletir, vamos precisar de acalmar a nossa água interna, o nosso coração, para acessar as intuições, para acessar o nosso eu maior, para acessar o nosso anjo da guarda, para acessar o melhor caminho. Muitas vezes nós vamos precisar de meditar, rezar, acalmar, aquietar, ficar quietinho. Como diz Jesus, falando que muitas vezes os fariseus queriam rezar em voz alta, para todo mundo falar, nossa, olha aquela fulano reza horas em seguida. Ele já estava recebendo a recompensa na hora, era a vaidade. Jesus fala, entra no seu coração, no seu aposento interno, busca esse silêncio e aí nós vamos encontrar lá. Está aí outra fase do Rumi, muito bacana, que diz o seguinte, aprenda com o sofrimento, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Por isso nós devemos ser grato a tudo, não só as coisas aparentemente boas, mas os sofrimentos, provações que vão acontecendo, porque as feridas abrem portas para que a luz penetre. Bom, mas nós vamos tentando aprofundar algumas reflexões. Para aprofundar essas reflexões, a gente precisa de tentar abandonar conhecimentos antigos. Senão a gente acha que já sabe tudo, né? A gente já sabe que domina tudo, que sabe tudo, e assim por diante. Por exemplo, será que nós podemos ressuscitar? Gente, o que o Rubens quer falar com isso? Vamos seguir adiante. Está aqui. João, capítulo 5, item 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Foi lá nas piscinas de Betsaida, né? Eu tive chance de visitar esse lugar lá mês passado. E o que ocorre? 38 anos ele estava paralítico. Por quê? Porque ele esperava, tinha a fama lá que quem mergulhasse na piscina, na hora que a água borbulhasse, ia ser curado. Só que ele era paralítico, ele não conseguia arrastar para a água. Mas ele nunca desistiu. No entanto, Jesus fez uma pergunta que nós devemos todos fazer para nós. Você quer ser curado? Rubens, você quer ser curado? Porque muitas vezes a gente reclama disso e daquilo, mas a gente tem ganho secundário com aquilo. Aí eu sou vítima, eu sou coitadinho. Eu não faço isso por causa daquilo. Eu não faço isso por causa disso. Eu não faço aquilo lá também por causa daquilo. Então nós temos muitos ganhos secundários com a dificuldade e com a doença. E por vezes, também nós vamos ter que acrescentar um pouco mais de gratidão, um pouco mais de amor, um pouco mais de disciplina, mudança de hábitos. Nós queremos mudar os hábitos? Ou aquele hábito vicioso ainda me compraz? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Você quer ser curado? Perguntou Jesus para o paralítico.
E ele está perguntando para nós agora, vocês querem ser curados? Seja do que for. O paralítico respondeu que sim, e foi curado. Uma questão maravilhosa. Ele falou, pega a sua maca, agora a sua cama e vai adiante, né? Muito bem. Está aí um livro antigo, né, muito antes de Jesus Cristo, né, que fala lá dos ensinamentos de Krishna, e está lá, né, qual a coisa mais assombrosa do mundo? E o Yudhishthira respondeu, a coisa mais assombrosa do mundo é que ao redor de nós as pessoas podem estar morrendo e não percebemos que isso pode acontecer conosco. Então, por vezes, uma das maiores sabedorias é viver aqui e agora. Não é nem viver no passado, que já passou, e nem viver no futuro, que ainda não chegou. Só que a gente não vive no aqui e agora tentando viver da melhor maneira possível, da maneira mais amorosa possível, da maneira que aprendemos o mais possível. Está sempre ou reclamando do passado ou jogando para o futuro. No futuro eu vou fazer isso, no futuro eu vou fazer aquilo. Então, duas coisas acontecem. Primeiro, nós podemos morrer a qualquer momento, não sabemos quando que vai acabar o nosso fluido vital, quando que termina a nossa reencarnação. E aí, as transformações que a gente gostaria de fazer, e foi só deixando para depois, vamos fazer essas transformações agora. E, além disso, tem várias coisas que a gente já podia estar vivendo agora, com mais alegria no coração, com mais amor, com mais produtividade, com mais felicidade, e nós não estamos vivendo. Então, muitas vezes, nós parecemos zumbi andando por aí, né? Tem muitos que gostam de série de zumbi, né? Qual que chama a principal série de zumbi mesmo? Então, e por vezes nós estamos parecendo esses zumbis. Por quê? Nós estamos vegetando. Nós não estamos vivendo aqui agora, nós não estamos procurando aprender, nós não estamos procurando crescer, nós estamos só reclamando do passado, só deixando para o futuro. Além da gente não voltar para um planeta superior, se é que já vivemos em Capela ou Sírios, nós talvez nem vamos conseguir continuar na Terra. E também não vamos conseguir ajudar os nossos entes queridos, que nos são tão caros e assim por diante. Muito bem, então vamos analisar aqui. Está em Lucas capítulo 7. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão também. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Muito bem. Então, essa é a história, né? Porque a gente lembra muito de Lázaro, mas tem também Jesus, abre aspas, fecha aspas, ressuscitando, né, o filho da viúva de Naim. Ressuscitando porque, na verdade, ele não estava morto, ele devia estar no estado cataléptico, né? No entanto, isso foi muito marcante na época, esse procedimento que Jesus fez. Mas eu trago essa recordação aqui para recordar que muitas vezes nós estamos catalépticos em nossa vida. Nós estamos assim, morto-vivo, ou como falamos agora há pouco, zumbi. Nós podemos dar um passo à frente e não damos. Muito bem, vamos agora recordar Marcos capítulo 5. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadar... Aí falou, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, que chamava Jairo, né, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Interessante que nessa série The Chosen, que eu falei para vocês, era hábito, pelo menos ilustrar dessa maneira, contratar gente para chorar. Eram as carpideiras. Então contratavam a flauta para tocar aquela música bem triste e melancólica, umas 3 mulheres lá chorando, né? Tinha esse hábito, né? Então, chegou lá, já estava pranteando, né? Por que eu vou alvoroçar e chorar? A menina não está morta, mas dorme. Aí eles riram. Porém, eles tendo os feitos sair, mandou todo mundo sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, mais os discípulos, né, que com ele estavam, e entrou onde a menina estava, deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava.
pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E na sequência Jesus falou, ela deve ter fome, dá de comer para ela. Falou com a mãe. Então, maravilhoso. Então, outra questão. Por vezes nós podemos achar que nós já estamos mortos, mas não estamos. Tem sempre uma nova chance, uma nova oportunidade. Está aqui ilustrando novamente a filha de Jairo. Muito bem. Em João, capítulo 11, em Betânia, né, Jesus apareceu e falou, retirem a pedra, ordenou Jesus. Mas Marta, irmã de Lázaro, observou, já deve cheirar muito mal, porque há 4 dias que morreu. Jesus estava autorizado, nesse momento, a se revelar um pouco mais. Ia fazer um pouco de marketing também. Já tinha 4 dias que ele estava para visitar Lázaro, e ele segurou um pouco. Isso dá para ver lá quem lê, porque ele sabia o que estava acontecendo e sabia a comoção que isso ia provocar e sabia que o pai estava autorizando esse fenômeno através dele. Então, ela falou, já tem 4 dias. E aí ele respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Rolaram, pois, a pedra, Jesus ergueu o olhar para o céu e disse, Pai, graça te dou por me ouvires. Tu ouves-me sempre, mas digo isso por causa de toda a gente que aqui está, para que creiam em quem me enviaste. Então Jesus ordenou em voz muito forte, Lázaro, sai. Lázaro surgiu ainda todo envolto em panos e o rosto tapado de uma toalha. Jesus ordenou-lhe, desliguem-no, as vestimentas e deixem-no ir. Muito bem. Então, os filmes sempre ilustram essa passagem, essa série também. É uma passagem muito bonita. A pessoa, 4 dias ele estava, Já estava, segundo consta, cheirando mal e sai lá andando, E a gente sabe que ele não estava definitivamente morto, mas estava num estado que era considerado morte. Se continuasse ali, claro, e aí definitivamente ele ia morrer, não teria jeito. Cabe a cada um de nós achar o Lázaro que tem dentro de nós. Já estamos mortos há 4 dias, há 4 semanas, há 4 meses, há 4 dezenas, há 4 reencarnações e assim por diante. E Jesus continua nos dizendo, levanta-te, levanta-te, nos convidando a levantar, e assumir um novo tipo, porque não tem jeito de você ser mais o mesmo. É um evento luminoso, Não tem jeito, esses fenômenos eles mudam a nossa vida, desde que nós permitamos que eles aconteçam conosco. Isso, muito bem. Aí vamos recordar um pouquinho, Emmanuel. Sairemos da morte quantas vezes foram necessárias, mas da vida jamais sairemos. Lázaro aí de novo. Muito bem. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Então, toda dor, todo sofrimento não é fácil, mas ela vem nos ensinar. Como diz Rumi agora há pouco, a ferida pode entrar luz, ou como diz de par, Chopra, que a gente gosta, Olga? Todas as grandes mudanças são precedidas pelo caos. Muito bem. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa, o que te parece derrota, muitas vezes é vitória, e o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. E para terminar essa lição, o que vos parece? Se tiver alguém sem ovelhas e que se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 no monte e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que pereçam desses pequeninos? Jesus Cristo, Mateus 8, 12, 14. Bom, então, a notícia boa é que, sendo todos nós a ovelha de número 100, aquela que desgarrou, nós ainda temos uma chance. Essa notícia é boa, Jesus está nos buscando e Ele espera nos encontrar. E se Ele nos encontrar, nós vamos ajudar Ele a buscar as outras ovelhas também, porque o amor atrai amor, não tem jeito. Muito bem. Nós vimos lá o filho da viúva de Naim, nós vimos lá a filha de Jairo, vimos lá Lázaro, irmão de Marta e Maria, que de certa forma era amigo de Jesus também. Jesus era amigo de Lázaro, Marta, Maria. E está aqui, acho que na configuração desse computador aí a figura desceu um pouco.
Mas não tem problema, no meu pendrive ela não está tampando, mas não tem importância. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Isso está em João capítulo 11, 25. Quem crer em mim viverá mesmo que morra. Ele dá a vida eterna por crer em mim nunca mais morrerá. Crê nisto, Marta? Crê nisso, Marta? Crê nisso, Rubens? Crê nisso, Alberto? Maria, Joana, Sebastiana, Pedro, Mateus, Fábio, Wanda e todos nós que aqui estamos? Então, isso é acessível a nós. Porque 2 erros acontecem conosco em relação aos personagens que conviveram com Jesus. Um é não perceber que todos aqueles defeitos estão em nós também. É só acessar eles para procurar compreender, não julgar o próximo e transformar esse defeito. O outro é perceber que tudo aquilo que aconteceu, a mão se abrir, que era ressequida, o coxo andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o endemoniado ficar livre das suas obsessões, o viciado ficar livre do seu vício. Tudo isso está acessível a nós. Nós ressuscitarmos. Quando eu falo ressuscitar, é claro que não é como no modelo que aconteceu com Jesus. Nós não estamos nesse modelo. Mas é no modelo, por exemplo, de você não precisar mais de reencarnar doente. Você não precisa mais de reencarnar no mundo inferior. Até que a hora nem reencarnar, você não precisa mais. Até que reencarnar, você não precisa mais. Você pega um espírito de luz, igual Maria, mãe de Jesus. Ela precisa de reencarnar mais? O que vocês acham? Claro que não. Se um dia ela voltar na Terra, foi em supermissão, porque assim o desejou muito. Né? Muito bem. Então, o fracasso não é a última palavra, que foi a morte de Jesus. Por isso que o Padre Zezinho, inclusive, fez um verso novo, né, para aquela música. Um certo dia, música bonita, que até os espíritos gostam de cantar também. Ele fez um 4º verso que anos depois ficou incorporado à música dele. Ressuscitou. E assim por diante. Já ouviram essa nova versão com o 4º verso? Então o que acontece? Porque às vezes a gente gosta da imagem lá de Jesus na cruz, sendo crucificado, aquilo nos toca o coração, importante, mas Jesus ressuscitou. E nos está convidando todos a ressuscitar. Né? Então o fracasso que foi ele ser condenado não é a última palavra. Ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, ele apareceu depois numa reunião na Galiléia, que foi conhecido como os 500 da Galiléia, que o livro Boa Nova do Chico ilustra, um dos capítulos chama os 500 da Galiléia, ele já tinha falecido, né? Então, de novo poderíamos pegar Rumi, que foi da época um pouco depois de São Francisco de Assis, que é um poeta do Islã, e ele diz o seguinte, por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Então, todos nós, eu e todos nós aqui presentes, estamos sendo convidados a sair da prisão. Prisão do vício, a prisão da ingratidão, a prisão do sofrimento excessivo. Nós estamos sendo convidados a uma vida de alegria, a uma vida sem vícios, a uma vida de abandonar a rebeldia, a uma vida de relacionamento, a uma vida de amor. Não é fácil, gente, mas não é fácil de jeito nenhum. E se a gente conseguir dar um passo a mais, já está bom. Tem um filósofo que diz o seguinte, o que é espiritualidade para ele? É dar um passo a mais no lugar que você está. Não é fazer grandes transformações. Essas grandes transformações são possíveis também, não é que não são. Mas dê um passo a mais. Você já está em direção de fazer aquele salto quântico, né, de fazer a travessia e assim por diante. Muito bem. Mas como farei isso, meu Senhor? Não é fácil, né? Como é que eu farei isso, né? Difícil demais, não é? Vocês acham que é fácil? É fácil abandonar os vícios? É fácil abandonar a ingratidão? É fácil abandonar o complexo de vítima, que a gente é sempre vítima, a culpa é sempre do outro? É fácil assumir o barco da nossa própria vida, o volante do nosso carro? É fácil assumir os defeitos que nós temos? Não é fácil. Não é isso? Não é fácil. No entanto, vamos adiante. Aí eu gosto desse livro, que ele traz um capítulozinho interessante, que é do Alexander Loden, né? Chama Medo, né? Medo na vida. O que ele fala? Aceitar o fracasso não é resignar-se e aceitar a si próprios. Não ocorre nenhuma mudança real de caráter na terapia até que a pessoa aceite a si mesma como fracasso. Essa aceitação libera energia vinculada à luta pelo sucesso e à luta para provar a si mesma.
tornando-se então disponível ao crescimento. Da mesma maneira, a aceitação do destino muda o próprio destino. Ao desistirmos do esforço para superar o destino, deixamos de lado a nossa estrutura neurótica de caráter, então pode emergir um caráter saudável que determina um destino diferente. O que é isso? Em miúdos. Por vezes nós temos um fracasso, nós temos um defeito, nós temos uma sombra. O que a gente faz? Varre para debaixo do tapete. Não. E quer fingir que não tem aquilo. Quer disfarçar, gasta tanta energia para disfarçar o erro, gasta tanta energia para parecer bonzinho na fita, para parecer bonito na foto, que não faz transformação, não sobra energia. Você está gastando energia, eu estou gastando energia, você está gastando energia para disfarçar os seus fracassos, seus erros, para se iludir. Quando isso eles fazem na terapia, quando a pessoa está fazendo terapia é bom para todos nós. De certa forma, nós estamos fazendo uma terapia em grupo agora, mas a terapia individual, no consultório de um psicoterapeuta, é muito bom também. Né? Então, o que acontece? Quando você aceita os seus defeitos, ufa, eu aceitei. Aí você não tem que esconder ele mais. Aí aquela energia que você estava gastando para disfarçar aquele defeito, para esconder aquele defeito, sobra. Aí sobrou aquela energia. Com aquela energia você consegue dar um passo para frente. Então essa é a ideia de aceitar o fracasso, é o primeiro passo para se transformar e para ir adiante. Por isso Jesus perguntou, você crê, Marta, que você pode ressuscitar? Você quer ser curado? Bom, é claro que nesse processo de cura nós vamos precisar de fé. Vamos precisar de rezar bastante, orar, acreditar. E aí tem essa passagem famosa. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas 8,46. Gente, no meio da multidão, né, na série, não sei se foi nesse horário, claro, mas na série Jesus estava indo lá para a casa da filha de Jairo. E no meio do caminho ele é interceptado. Não necessariamente foi nessa sequência, claro, mas é bonito pensar que alguém tinha tanta fé que achava que bastava tocar a roupa de Jesus, a veste, a pontinha da veste, para ser curada de uma hemorragia de 12 anos. E naquela época a mulher era considerada impura por 7 dias quando ela menstruava. E se alguém sentasse numa cadeira onde ela tinha sentado, ele ficava impuro até o entardecer. Às vezes tinha que ir no mar tomar um banho, ou no Rio Jordão, e assim por diante. Então, a mulher que sangrava 12 anos, imagina o sofrimento dessa mulher. A família não aceitava, ninguém aceitava, era um sofrimento danado. E essa senhora toca Jesus e cura, pelo poder da fé, pelo poder de buscar. Buscar e achareis, bati e abrirás. Está aqui então uma foto, uma representação, uma pintura. O toque delicado e compassivo libera a endorfina, os opioides endógenos do nosso cérebro. Então, o toque é bom sempre, o abraço é bom sempre, o afeto é bom sempre, viver em relação é bom sempre. No entanto, o que essa irmã conseguiu fazer? E interessante que quando a gente vai estudar a Via Sacra, né, as passagens da Via Sacra, a 6ª passagem é essa aí. No dia da paixão do Senhor, uma mulher do meio do povo, ultrapassando o controle dos soldados, se aproxima de Cristo, limpou o seu rosto com a toalha. Nessa toalha, conta a tradição, teria ficado imprimido o desenho do rosto de Jesus. Não é uma história bíblica, mas que parece pela primeira vez no livro apócrifo Atos de Pilatos. Hoje, cada vez mais, eles estão estudando os evangelhos apócrifos. Sempre tem uma informação a mais. No capítulo 7 desse livro, encontramos uma passagem que narra como a mulher que Jesus curou, depois de ela lhe tocar o manto, veja Lucas, acabamos de ver, durante o caminho para o Calvário, conseguiu enxugar o seu rosto. Então, reza a tradição que é a mesma pessoa. Aquela que tocou a veste de Jesus, mas é óbvio, imagina se alguém que tocou a veste de Jesus e curou, e Jesus aceitava mulheres acompanhando, não ia acompanhar Jesus o resto da vida. O que vocês acham? Com certeza. E ela se aproximou, enxugou o rosto de Jesus, tá? Essa mulher chamava Bernice, né? Em grego, que significa Berenice. Quem tem um nome chamado Berenice? Tem alguma Berenice aqui? Provavelmente não. Mas que lá tinha Verônica. Tem alguma Verônica aqui? Provavelmente não. Mas se tiver, já sabe aí uma das origens do nome Berenice e Verônica. Então, é uma passagem maravilhosa. Está aqui outra imagem simbolizando Verônica, né? Berenice, como queiram, e tocando as vestes de Jesus, na cura da sua hemorragia de 12 anos. Se nós quisermos, nós podemos ser curados das nossas mazelas. Não importa quanto tempo sejam as mazelas. E não importa o nível de cura também, porque existem vários níveis de cura, né? Já teve paciente meu que morreu, doentinho, corpo bagaçado, e eu falei para ele, você está morrendo sadio.
né? Porque você percebia que a alma era outra, o coração era outro, o aprendizado era outro, e o futuro outro também, com certeza. Bom, é claro que para fazer essa caminhada, a gente tem que aceitar que há sempre algo acima de si, sempre algo acima de nós, para a gente poder buscar Jesus, poder buscar os anjos guardiões. E com isso, assim como tem a nebulosa de Helix, que simboliza o olho de Deus, nós podemos recordar também com André Luiz, que no futuro a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Então, cada vez mais, nós devemos assumir a ser o médico de nós próprios. Bom, é claro, né, vimos um vídeo no início sobre oração. Não tem jeito de não pensar em oração nessa caminhada. Jesus ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. A oração talvez não mude as circunstâncias rapidamente, porque vai mudar, nem impeça as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e força para superá-las, segundo Joana de Anjos. Então a oração sempre vai mudar. Algumas mudanças são imediatas, que são os neurotransmissores, a cor da aura magnética, a leveza, o peso do perispírito, é na hora. E outras vão demorar um pouco mais. Por exemplo, tem uma célula do fígado, nós trocamos as células do nosso corpo a todo momento, que ela vai demorar 3 meses para nascer. Mas se eu bombardeá-la de luz, ela já começa a sua embriogênese, o osso é assim também, todas as células. Algumas são mais rápidas, 7 dias, 1 semana, já começa agora a nascer num clima melhor. E assim por diante. De novo, sob a prece, a oração dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajeitado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que deve se fazer. Emmanuel. Nós vamos aproximando do término. De novo, eu agradeço a todos que estão aqui. Muitos aqui são meus convidados, como o Silvestre, como o Renan, como o Marcos, o Zé, a Cláudia, não dá nem para citar todos, a Miriam, Mandinha, Dona Olga. Muito bem, vocês estão gravados aí na nossa palestra. E todos que aqui estão, um prazer muito grande vê-los todos. Já falei do FNTT. Bom, terminei ainda não, ainda falta um pedacinho, seu Valentim. Está aí a criança rezando com o cachorro. O que a gente quer dizer com isso? Está aí a fala famosa de Jesus, né? A criançada chegando perto dele, os discípulos bravos. Falou, não. Deixai vir as minhas crianças, não impeçais, pois o reino de Deus pertence às que são semelhantes a ela. Então nós devemos toda hora acessar a criança interna também. Acessar a nossa criança interna, é importante. Né? E o nosso coração vai mudando, principalmente se ele for se libertando dos vícios, da rebeldia, for conseguindo um pouco mais de gratidão, de fé, de esperança, de silêncio, de meditação. Vamos lembrar de Shakespeare, né? Ele fala o seguinte, guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então o que acontece? Quantas vezes a gente fica com raiva do nosso irmão? E aí a gente fica lembrando aquela coisa, mas fulano fez isso comigo, eu estou com raiva dele. Quando a gente fica com raiva dele, o que acontece? Nosso cérebro libera hormônios negativos. Esses hormônios negativos, né, Hipócrates chamava de bile negra, nos fazem mal. Então toda vez que a gente está com raiva de alguém, lembra dessa raiva, nós estamos nos envenenando. Então a gente gostaria que o outro morresse, entre aspas, mas quem está morrendo somos nós. Quem está sendo envenenado somos nós. Então, quando Jesus falou, perdoai não 7, mas 70 vezes 7, é uma receita de saúde. É para a gente não ficar doente. É para a gente ficar saudável. Agora sim? Então Pedro se aproximou e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Estou brincando. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Próximo. Perdão liberta. Não nos esqueçamos dele. Ele faz parte dessa receita de ressuscitar, de renascer, de buscar a saúde. Bom, tem aquela senhora que ia ser apedrejada, Jesus falou, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E todo mundo vazou, porque quem está sem pecado? Todo mundo vazou, nós temos que aprender isso, todo mundo tem teto de vidro. E ele perguntou, alguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, eu também não. Vai e não peque mais. Pecar significa errar o alvo. Então como você faz? Vai, não erre mais o alvo. Vai, aprenda a ser grato. Vai, se liberte do vício, vai, abandone essa rebeldia,
Vai, aprenda a se relacionar mais. Vai, aprenda a não ficar só no passado ou no futuro, fica no presente. Vai, aprenda a amar mais. Queira se curar e busque a cura. Tudo isso que nós refletimos, que eu estou repetindo, para que fique alguma palavra, alguma frase nos nossos corações. Muito bem. Mateus, pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitei de roupas, vós me vestis. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e fosse visitar. Então, Jesus falou que toda vez que a gente ajudar um pequenino, nós estamos ajudando ele próprio. Olha que coisa bonita. Se o nosso coração vai se transformando, é natural. Não tem jeito a gente não ajudando o próximo, é natural. Está aí Francisco de Assis, né? Não temos outra diretriz, senão a de descer auxiliando, para depois subir exaltando o Senhor. Está aí Teresa de Calcutá. Não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz, ajudar a todos dentro das nossas possibilidades. Repartir o pão. A gratidão é tão importante que hoje trabalhos estão mostrando que ela deixa a nossa imunidade melhor. Baixa a pressão, melhora a qualidade do sono. Eu quero dormir melhor. Eu quero controlar melhor a minha pressão. Eu quero ter uma imunidade melhor. Meu filho, seja mais grato. Minha filha, seja mais grata. É uma das receitas. Então, o agradecimento, ele gera uma memória afetiva e positiva no coração e na mente. Próximo. O quão feliz é uma pessoa vai depender da profundidade de sua gratidão. Ou ainda, como diz Rumi, usa a gratidão como um manto, e essa irá alimentar cada canto da sua vida. Então, quero que nós saiamos daqui, gratidão, 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 gratidão. O bom humor, a gratidão vai gerar bom humor, não tem jeito. E o bom humor aumenta também o cérebro, os elementos positivos, que vai diminuir a inflamação, diminuir a hipertensão, melhorar o sono, produzir endorfina, melhorar a dor. Eu estou com muita dor, melhora o seu humor. Até rimou, né? O amor. Tem pouco estudo sobre o amor, porque a indústria farmacêutica não tem interesse. Mas cada vez mais vão surgir estudos mostrando que quanto mais amor você tem no coração, menos você adoece. Menos você adoece, em todos os sentidos. Bom, o que está aqui então? As pessoas gostam de um toque humano, de segurar uma mão, receber um abraço, né? Ou simplesmente um tapinha nas costas. Na época do Covid, isso aqui foi beleléu, né? Tinha que ser virtual, mas agora nós podemos voltar. As pessoas nunca vão esquecer como você as tratou. Então procure tratar bem o seu semelhante, seu próximo. E se você não foi tão bem tratado, lembra também que é uma oportunidade de aprendizado, de regeneração, de transformar o coração, de ver o que aquilo tem para te ensinar, para me ensinar, para nos ensinar. Então, o anterior, seja protetor, ajude os desprotegidos, visite os amigos. Não julgue nada nem ninguém por sua aparência. Nós sabemos tanto que o urubu é importante, por exemplo, por isso que o abutre foi escolhido nessa foto. Ou ainda, trate todos com muito carinho, Estamos acessando a nossa criança interna. Jesus falou para deixar vir as minhas crianças. Bom, mas caminhar não é fácil. Nós não vamos sair dessa palestra, talvez um pouco mais alegre, um pouco mais motivado a fazer transformações, mas ainda assim a caminhada vai ser difícil, não tenhamos dúvida. Ou, como diria Fernando Pessoa, é tempo da travessia. Se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Ou ainda, como diz Rumi, é sua estrada e somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Porque às vezes a gente quer que o outro faça para a gente. Somos nós que vamos caminhar, não tem jeito. Jesus carregou a cruz, nos ensinando que nós podemos ter ajuda, como ele teve do Cirineu, ou de Verônica que se aproximou, e tantos os outros. Mas cada um de nós vai carregar a sua cruz. Então, viver é ter a chance de acreditar que a cada dia podemos fazer mais do que imaginávamos. Adiante. Muito bem. Aí Jesus volta e nos pergunta, você quer ser curado? Ou ainda, você pode ressuscitar. Você crê nisso, Marta? Ou ainda, o fracasso não é a última palavra, mas não é a doença, mas é a saúde, é a ressurreição. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Eu agradeço, então, a paciência de todos. Muito obrigado.